Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. Eu hoje decidi falar um bocadinho mais sobre a situação que estamos a viver neste momento com o Covid e com um assunto muito específico relacionado com negócios. E isto porque tem sido uma questão que tem surgido muito. Várias pessoas, vários empreendedores e empreendedoras têm perguntado, clientes e outras pessoas que falam comigo, têm perguntado o que fazer neste momento. Se é ok continuar a vender serviços, continuar a vender produtos, o que é que devemos fazer? Ou se devemos parar tudo pura e simplesmente, parar tudo completamente e deixar apenas que a situação passe antes de fazermos mais coisas para vender no nosso negócio. E eu tenho algumas coisas a dizer sobre isto. A primeira coisa que eu tenho a dizer é que algumas pessoas vêm com esta pergunta muito motivadas por aquilo que os outros possam pensar. O que é que os outros vão pensar de mim se eu tentar vender neste momento? E a primeira coisa que eu queria dizer é: qualquer medo, qualquer tipo de insegurança ou de medo que surja nesta altura não é novo. Não é algo que está a surgir agora por causa da situação que estamos a viver. É algo que já lá estava, presente, antes. Podia estar adormecido, podia estar atenuado, mas já existia, já estava presente. E agora está só a vir à superfície como um medo mais presente relacionado com este momento. Mas não é novo, já lá estava. Então, a minha primeira pergunta e para reflexão da vossa parte, se esta é a vossa situação, é: porquê este medo? Qual é, qual é o medo real que está aqui presente? Porquê esta preocupação com aquilo que os outros possam pensar? E avaliarem de que forma é que isto já estava presente antes desta situação específica naquilo que vocês estavam a fazer. Depois, em relação a esta questão de continuar a vender, continuar a agir como sendo um negócio que precisa de faturar, que precisa de vender produtos e serviços para ser sustentável, eu tenho 3 coisinhas a dizer em relação a isso. A primeira, talvez 3 coisas e meia. A primeira coisa é logo perceber se faz sentido continuar a vender, não é? E esta é tipo a nota número 0, né? O ponto 0. Antes de passarmos aos 3 pontos que eu tinha, o ponto 0 é: continua a fazer sentido vender neste momento, porque há coisas que praticamente deixou de fazer sentido vender, coisas muito específicas, relacionadas com viagens, por exemplo, relacionadas com eventos de muitas pessoas. Há coisas que basicamente deixaram de fazer sentido durante uns tempos. Então, não é desses casos específicos que estamos a falar. Nesses casos específicos, obviamente, dependendo das circunstâncias, vão retomar a seu tempo e eu tenho até informação de algumas pessoas que já está a retomar, até na área das viagens e do turismo, já começa a retomar um bocadinho a nível de vendas para daqui a algum tempo, mas já começa a haver uma espécie de retoma, por isso, a seu tempo, essas coisas que deixaram de fazer completamente sentido vão retomar. Coisas que não foram diretamente impactadas pela situação do Covid, mas que mesmo assim as pessoas se estão a perguntar se devem vender ou não. Essas é que eu quero abordar aqui neste vídeo. Então, a primeira coisa para estas pessoas que podem, perfeitamente, independentemente das circunstâncias, continuar a vender, mas não têm a certeza se o devem fazer ou não, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é sentir. Sintam, sente o que é para fazer. E deixa-te guiar pela tua intuição. Ela sabe sempre, eu digo sempre isto, porque isto é algo que se aplica basicamente a qualquer tópico que eu possa vir aqui falar para o canal. A intuição aplica-se sempre. Então eu sinto que digo isto muitas vezes, mas é verdade, e eu vou continuar a dizer até entrar, até ficar mesmo ponto assente. Ouve a tua intuição, sente o que é para fazer. E se efetivamente a tua intuição te estiver a dizer que é para parar, que não é para vender neste momento, então respeita isso. Agora, se estás a parar de vender por medo, por achar, por causa daquela questão de achar que as outras pessoas vão pensar qualquer coisa, isso não é motivado pela intuição, isso é motivado por medos, por receios, por outro tipo de expectativas. Então, sente o que é que te diz a tua intuição. E a minha recomendação é que só pares de vender se sentires mesmo que a tua intuição te está a dizer que não é para vender neste momento.
Caso contrário, continua. Continua, porque se toda a gente parasse de vender neste momento, nós não teríamos apenas uma crise económica, nós teríamos um crash completo da economia mundial. Por isso não pode acontecer. Nós temos de continuar a vender e a comprar sempre dentro dos possíveis também, para estimular o máximo possível a economia. Portanto, a não ser que a tua intuição te esteja a dizer especificamente a ti que neste momento é para parar de vender, então não é para parar de vender. A segunda coisa que eu gostava de referir está relacionada com o serviço, com servir. E quer nós estejamos a comercializar serviços diretamente ou produtos. No fundo, quando nós vendemos algo, o propósito maior é servir alguém, é melhorar algum aspecto da vida de alguém. Seja o que for que nós estamos a vender, nós estamos a proporcionar uma transformação e a melhorar algum aspecto da vida de alguém. Então pensa, as pessoas que tu serves deixaram de precisar do teu serviço agora por causa do que se está a passar? Então, em alguns casos, sim, não é? Como eu estava a referir há pouco, há serviços que deixaram de fazer sentido neste momento porque as pessoas deixaram de precisar deles. Tudo bem, nesse caso, sim, as pessoas não precisam que tu as sirvas neste momento. Mas na maior parte dos casos, as pessoas continuam a precisar que tu as sirvas. Em alguns casos, em algumas áreas e em algumas transformações que possam ser proporcionadas por empreendedores, as pessoas precisam ainda mais da tua ajuda, precisam ainda mais do teu serviço, precisam ainda mais da transformação que tu tens para oferecer. Então foca-te nisso. E eu vou cada vez fazer mais esta tentativa de mudar o foco de mim para os outros, seja eu quem for, qualquer pessoa que gere um negócio, que tenha um negócio. O foco nunca sou eu, não devo ser eu. O foco são as pessoas a quem eu sirvo. E quando eu assumo uma posição de liderança e de serviço, eu estou focada nas pessoas que eu posso servir, nas pessoas que precisam e que têm algo a ganhar com o meu serviço. E essas pessoas continuam a precisar de mim. Então, se eu estiver focada nisso, eu não me vou deixar abalar por qualquer que seja a situação que está a acontecer. Eu estou focada nas pessoas que continuam a precisar dos meus serviços. Mesmo que algumas tenham medo neste momento e não queiram gastar dinheiro entre aspas, mesmo que eu veja o meu número de clientes diminuído, porque pode acontecer, muitas pessoas com medo estão a deixar de investir em determinadas áreas. Eu posso ter menos clientes até, mas os que tenho continuam a precisar de mim. E é aí que eu devo estar focada. Portanto, serviço. Eu tenho o meu negócio, acima de tudo, para servir a um determinado conjunto de pessoas. Essas pessoas continuam a precisar do meu serviço. E isto é super importante de manter sempre em mente. E depois, finalmente, e agora aqui com o último ponto, de uma perspectiva um bocadinho mais egoísta, eu gosto de tomar decisões, na maior parte das vezes, a partir do ponto de vista do meu futuro eu, do que do meu eu presente. E o que acontece quando eu apenas tenho em consideração as vontades do meu eu presente é que muitas vezes cedo a tentações, acabo por fazer coisas que não são as mais benéficas, mas porque me apetece no momento, e no fundo estou a prejudicar o meu eu futuro. Isto está muito presente em áreas como a saúde, como a alimentação, como o exercício físico. O meu eu presente não me apetece muito treinar neste momento, então não vou fazê-lo. Mas o meu eu futuro vai agradecer-me se eu treinar hoje. Então, quando eu tomo, este é só um exemplo, quando eu tomo decisões a partir do ponto de vista do meu eu futuro, tipicamente eu fico melhor no futuro do que estou agora. Então, dentro do meu negócio, eu também devo assumir esta perspectiva. Para o meu eu presente, até pode ser mais confortável não fazer nada neste momento e não vender neste momento. Mas eu de certeza que o meu eu futuro vai gostar que eu continue a trabalhar no meu negócio e a fazer o tipo de coisas que me vão trazer benefícios, que me vão trazer faturação, que me vão trazer qualquer espécie de benefícios ou de crescimento no meu negócio. Portanto, quando eu me foco no meu eu futuro e no que é que vai ser melhor no futuro, porque atenção, a situação que estamos a viver agora é temporária. Isto vai terminar mais cedo ou mais tarde, ninguém sabe quando, mas vai terminar. Por isso, eu prefiro tomar decisões, este tipo de decisões, com base no meu eu futuro.
Lá está, excepcionalmente, pode não ser assim se a minha intuição tiver algo a dizer sobre o assunto e me disser que não é para agir dessa forma. De resto, o meu eu futuro terá mais em conta o meu maior interesse. Então, uma outra coisa aqui importante de referir também, eu tenho ouvido muitas pessoas a falarem deste momento como sendo um momento de olhar para dentro. Então, parem e olhem para dentro, porque é um momento ideal para se olhar para dentro e para se refletir. E eu gostava de aproveitar este vídeo para salientar que isso pode não ser verdade para toda a gente. Sim, para muitas pessoas será o momento ideal para pararem, para refletirem, para olharem para dentro, certo? Concordo? Para outras pessoas, se calhar não precisam de o fazer neste momento. Então cada um deve sentir o que é para fazer. E não é por alguém dizer, não, neste momento para, aproveita e para, olha para dentro e reflete. E muitas vezes é esse tipo de comentários que depois faz outras pessoas ficarem a pensar, se calhar não devia estar a vender neste momento. As pessoas vão achar que eu estou a aproveitar-me da situação ou algo do género. Não, não temos todos de ter a mesma posição, não temos todos de sentir o mesmo. Aliás, se todos nós soubermos sentir e escutar a intuição, vamos sentir coisas diferentes necessariamente. Então sim, apesar de haver uma corrente aí muito forte de para, olha para dentro, reflete, finalmente vira-te para dentro, aproveita este momento. Isto pode não ser necessário para toda a gente. Eu, por exemplo, não tenho estado a sentir isso. Eu paro e olho para dentro com muita regularidade e não estou a sentir que agora seja o momento de olhar para dentro, por exemplo. Eu faço continuamente, mas não especificamente agora, neste momento. Portanto, cada um tem de pensar por si e guiar-se pela sua própria intuição e por aquilo que está a sentir no momento. Isso é super importante. Portanto, não se deixem levar e não parem de vender, acima de tudo, só porque alguém diz que agora não é o momento, que agora é para olhar para dentro e para refletir, não é para ter atividades comerciais. Okay? A sobrevivência do teu negócio pode depender disso. E não te esqueças que tu és um líder e estás cá para servir as pessoas que precisam de ti. Esse talvez seja assim o ponto mais importante deste vídeo. Para a semana eu vou trazer mais um vídeo ainda sobre este assunto relacionado com os negócios, o comportamento dentro dos negócios e este momento que estamos a viver. Por isso, se tiveres interesse, não te esqueças de subscrever o canal, caso ainda não o tenhas feito, para acompanhar todas as novidades. De resto, diz-me aqui nos comentários o que é que achas sobre este assunto, se estás a continuar a vender, se sentiste algum impacto deste momento nas tuas vendas e vamos conversar um bocadinho aqui sobre isso nos comentários. Eu vou adorar falar contigo sobre isso. Como sempre, obrigada por estares desse lado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.